E também já estamos no YouTube. Será que é isso? Ah, aqui. Estaremos depois, ok. Então, compartilhar. Não, não quero compartilhar o arquivo, agora já foi. Não. Ah, e agora querem fazer a apresentação. Como é que eu consigo fazer a apresentação do slide? Tanta coisa ao mesmo tempo, meu Deus, ajuda-me. Gente, vamos orar. Amém? Pai Santo e amado, nós glorificamos o teu precioso nome, tu és bom em todo o tempo e nós nos apresentamos esta manhã, Senhor, diante de ti, glorificando em todas as coisas. Só tu és santo, só tu és bom, Senhor, e colocamos a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, conscientes ou inconscientes, na verdade, Senhor, nós queremos, Pai, nós precisamos mais de ti. Nós queremos te honrar, Senhor, com as nossas vidas, com estas aulas também, entendendo que a sabedoria não ocupa espaço e que o conhecimento, Senhor, assim como dizem Oseias, é aquilo que nos faz não parecer. Assim como diz a tua santa palavra, que o teu povo sofre por falta de conhecimento, assim também, Senhor, esse mesmo conhecimento nos traz a verdade e a luz da verdade. Na verdade, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nos é revelado por intermédio da tua palavra e por intermédio também de toda a palavra inspirada, Senhor, onde homens que te buscaram escreveram acerca do teu reino, acerca das verdades do reino e acerca da tua palavra, esmiuçando e trazendo, Senhor, visões e opções, Senhor, de forma a que os nossos corações se alegrem ainda mais, Senhor, em Ti e compreendam ainda mais, um pouco mais de Ti. Na verdade, não há evangelho simples, há revelação profunda do evangelho que se vive ou não se vive. Há, na verdade, uma alegria imensa de entendermos que Tu és a revelação da Tua própria palavra e que habitas em nós e que isso por si só seria suficiente. Mas vivemos tempos, ó Deus, onde os homens têm se alegrado com o que ouvem, enchendo os seus corações de hipocrisia, enchendo os seus corações de mentiras, enchendo os seus corações de egos inflamados. Na verdade, ó Pai, que nós possamos diminuir para que Tu cresças e nos humilharmos diante de Ti. Assim como diz a Tua palavra, que aqueles que se humilham diante de Ti, aqueles que se humilham em Ti, Senhor, Tu os exaltarás, ó Pai, e a nossa exaltação é, na verdade, sentarmos à Tua mesa, Senhor, diante dos nossos inimigos e sermos vitoriosos perante eles, ó Pai, dos inimigos da carne, o pecado, o inferno que nos tenta roubar, matar e destruir todos os dias, que anda ao nosso redor bramando como um leão, parecendo que é o Senhor, mas na verdade só Tu és o Senhor onde habita toda a revelação. Só Tu és Cristo, o Cristo vivo que habita em nós, e nós que habitamos em Cristo nos alegramos nessa mesma mensagem, entendendo que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Vai sendo por isso nós Te louvamos, prepara os nossos corações, o nosso entendimento. E também, ó Pai, toda essa plataforma tecnológica, para que na verdade não haja nada que nos possa roubar, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui para a apresentação. Agora parei de partilhar, né? Bem, eu queria trazer isto já direto para a apresentação, mas a tecnologia também não está a ajudar muito e estou com o layout todo. Deixa eu ver. Ok. Pronto. Mas acho que assim também vai ser possível ok, nós vermos aqui alguma coisa. Não sei porque eu não estou a conseguir compartilhar diretamente tudo. Está a aparecer como. Bem, não importa, vocês estão aí ainda? Amém? Se quiserem, podem ligar os microfones, podem fazer questões também, ok? À medida que nós vamos trazendo a aula, tá? Então, hoje é a nossa terceira aula e o tema vai fluir sobre a revelação. Eu não sei
se conseguem ler. Eu vou passar depois este tema em PDF, como tem sido habitual. Ok? Mesmo assim, eu gostaria era de partilhar convosco toda a estrutura. Mas, enfim, não está bonito, mas acho que dá para entender. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só. Não vou conseguir. Bem, então, a revelação. O que é a revelação? Na teologia cristã, com base no texto da Escritura e pela confirmação dos atos de poder de Deus, é que a revelação divina é a primeira, última e única fonte da tarefa teológica. Sem essa base sólida, toda a discussão teológica torna-se inócua, até mesmo fútil. O conhecimento que as pessoas têm de Deus se deve à iniciativa e à atividade divinas. Deus é sempre o iniciador e autor da revelação. As pessoas são destinatárias dela. Deus revela o que do contrário permaneceria desconhecido. Ele desvela o que, se assim não fosse, permaneceria oculto. Ou seja, só há revelação da palavra de Deus, só há revelação de Deus por intermédio da sua palavra, porque ele mesmo se quis revelar ao homem, ele mesmo se quis mostrar ao homem, ele mesmo se quis trazer, ele mostrou-se, é como o autor de um livro que se revela a si mesmo, pondo-se e colocando-se dentro da história, ok? Então, de outra forma, se não fosse Deus, jamais teríamos revelação dele mesmo, jamais poderíamos ver a sua glória, ou melhor, jamais teríamos intelecto sobre a sua palavra ou qualquer opinião sobre a sua palavra. Se ele não colocasse em nós essa visão de buscarmos a Deus e procurarmos a Deus, foi Ele quem colocou isso no nosso ADN, na nossa visão, esse vazio e essa dimensão, ou melhor, essa certeza sobre uma eternidade, essa inteligência sobre a revelação ou sobre Deus, foi Ele que colocou em nós, desde o ateu, do mais profundo ateu, que diz que não há Deus, ao mais profundo crédulo, ok? Todos partilham a profundidade da eternidade, isso é colocado por nós, ou seja, todos nós temos uma noção de que algo que começou já existia antes e algo que possa terminar continuará a existir de alguma forma. É importante então nós entendermos que na revelação Deus se revela por intermédio da sua palavra. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, vem a revelação, vem o entendimento sobre a existência de Deus, ok? E mediante isso existe aquilo a que no mundo da teologia se decifra como revelação geral, em que Deus retira o véu de duas maneiras. A primeira delas é que se conhece como revelação geral. Deus revela-se na natureza, e isso é a revelação geral. Na história, em todas as pessoas, desculpem. A revelação geral diverge de duas maneiras, e a primeira delas é que Deus revela-se na natureza. A revelação natural de Deus. Na história, em todas as pessoas criadas à sua imagem. A associação da revelação divina com a natureza, por meio da qual as pessoas têm um conhecimento intuitivo da existência de Deus, é antiga e é uma verdade que se encontra apoio em toda a Escritura. Antes de nós lermos a Escritura, basta pensarmos alguns dos exemplos, que é quando nós olhamos para os céus e num céu estrelado, por exemplo, nós conseguimos entender e perceber que existem muitas coisas. Eu tenho que ir buscar ali um copo com água. Que existem muitas coisas além do céu, que as estrelas são incontáveis, que existe todo um universo e todo um panorama que é gigantesco e que é muito maior do que qualquer um de nós, que está muito acima da nossa compreensão. Há também pela inteligência, e nós não vamos falar propriamente disso diretamente, até que é um pensamento filosófico cartesiano, mas sobre a plenitude do infinito e como há um Deus infinito, ou como um infinito
na verdade, pode ser revelado por intermédio da nossa visão, né? Então, isso revela e mostra a grandeza de Deus e a infinidade de Deus. Por exemplo, tudo nós sabemos que tem movimento. A Terra está em movimento, o Sol está em movimento, a nossa galáxia, que se chama Via Láctea, está em movimento. O homem já chegou a uma teoria chamada a teoria de Big Bang, que é conhecida de todos, em que há movimento, ok? Mas para haver um movimento, tem que haver um percutor desse mesmo movimento, tem que haver uma via motora. Tomás de Aquino fala sobre isso. Tem que haver uma via motora para que esse movimento seja gerado, ok? Então tem que haver um início sobre esse movimento, tá? Então, não, ou seja, algo que estava imóvel passou-se a mover. E o que originou essa movimentação? Essa é uma das questões filosóficas do século XIII, por exemplo, okay? Onde Tomás de Aquino traz 5 vias e apesar de nós não falarmos diretamente delas, mas traz 5 vias da justificação de Deus. Okay? Nós podemos até tocar, mas eu tenho aqui separado esse material, mas não é o foco de hoje. Perante a palavra, Salmos 19 diz que os céus proclamam, Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Era aquilo que falávamos, quando nós olhamos para o céu, no céu estrelado, nós conseguimos ver a imensidão das obras de Deus. E o que é interessante é que a própria Bíblia fala que Deus pesou com as suas mãos toda a porção seca, tudo o que existe. Deus pesou nas suas mãos. Em Salmos capítulo 14, versículo 1, diz que o insensato no seu coração diz: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Ou seja, essa é outra vertente, quando diz que não há Deus, não há uma lei moral. E se não houver uma lei moral, se não houver um governo moral, se não houver um justiceiro ou uma justiça moral, não há o porquê de fazer o bem. Então todo o intento do coração se corrompe. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fala de Deus, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Né? O arquiteto de todas as coisas, o grande engenheiro de todas as coisas, ele promoveu exatamente a irrigação, né? E a evaporação, todos os processos e ciclos da água, que aqui, por exemplo, acabam por estar descritos num pequeno texto, né? Fazem parte de uma estrutura e de uma inteligência que não é apenas uma inteligência da casualidade, ok? Porque teve um primeiro movimento. Então existe, de facto, uma inteligência sobrenatural que está acima da nossa realidade. Em Atos, capítulo 17, 27, diz para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ou seja, Deus é tão maior e tão maravilhoso, é tão diferente, é, é tão acima da nossa própria imaginação que seria um absurdo nós tentarmos criar Deus com as nossas próprias mãos. Okay? Criar a imagem daquilo que existe no nosso pensamento ou na nossa imaginação. É um absurdo. Nós não conseguiríamos nunca desenhar Deus, primeiro, porque Deus é espírito, e outra, porque Ele é infinito na sua dimensão de essência, em como é poderoso, em como é grandioso, em como é omnisciente, omnipresente. Né? Seria estranho nós conseguíssemos desenhar um ser que é omnipresente, que estivesse em todo lado. Ele estaria dentro do desenho e fora do desenho. Okay?
Desculpem. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 19, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aqui fala sobre todos os homens. Nós já lemos este capítulo algumas vezes, não só durante as aulas, mas também no nosso devocional, temos lido Romanos. E temos a percepção deste mesmo capítulo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ok? Então, todos nós, sejam ateus, sejam crentes, temos uma presciência descrita em nós acerca de Deus. Ok? Mesmo que negamos, né? Mesmo negando uma verdade, essa verdade nunca será mentira. Que horas temos? Ok. A Escritura conclui que há um Deus, que Deus é o Criador Todo-Poderoso, que julga com justiça, como um juiz supremo, com um juiz supremo ou que reina na condição de totalmente outro. Sobre as suas criaturas são tópicos aceitos e reconhecidos por todos. Ou seja, ele reina sobre as suas criaturas e são tópicos aceitos e reconhecidos por todos, né? Portanto, é inegável a realidade de Deus, a saber o facto de que Deus é. Quando as pessoas o negam conforme faz o ateu, trata-se de uma atitude forçada contra uma convicção interior agendrada pela natureza. Paulo esperava que os atenienses, por exemplo, concordassem quando disse que é em Deus, o Deus único e verdadeiro, que as pessoas vivem, se movem e existem. Atos 17, 28. Escolásticos como Tomás de Aquino referiam-se a esse conhecimento como teologia natural e para distingui-lo daquilo que era revelado diretamente por Deus. Mas Aquino é um frade, teólogo e filósofo que desenvolveu 5 provas ou 5 vias sobre a existência de Deus num padrão aristotélico, com o intuito de usar o pensamento filosófico desenvolvido por Aristóteles para comprovar a existência de Deus. Eu não pus neste material, mas a pensar sobre essas provas, há primeiro o desenvolvimento motor pelo meio empírico. Essas provas, elas são naturais também, que eu não coloquei neste material, mas Tomás de Aquino, um frade do século XIII, né? Ele traz essa visão aristotélica, dizendo que todo o ser em movimento, a primeira via é a via do movimento, todo o ser em movimento precisa de ser movido por outro. Se é esse o caso, então existe um regresso ao infinito, porque irá sempre um agir sobre o outro. Existe um ser que irá mover-se sempre o outro, o regresso ao infinito é absurdo. Portanto, há um ser que move sem ser movido. Esta é a visão. A segunda via é a causa eficiente. Todo o ser tem uma causa que o procede. Se é esse o caso, então existe um regresso ao infinito. Existe pelo menos, e isso é absurdo, né? Então existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. O regresso ao infinito é absurdo. Sexto, logo, existe pelo menos, desculpem, existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. Deus é o primeiro motor imóvel e inicia o movimento da realidade sem ele próprio ser movimentado. Deus é a causa eficiente de toda a realidade, é uma causa não causada. A terceira via deste mesmo pensamento sobre uma teologia natural, ou melhor, sobre uma revelação natural, é possível e necessário um ser contingente, é aquele que não possui em si mesmo
existência, mas em outro. A sua causa eficiente, a causa que o origina, foi outra coisa qualquer. Por exemplo, para eu existir, os meus pais tiveram que se encontrar em determinado momento, né? Tiveram que ter o relacionamento, ok? E eu passei a existir, houve uma causa contingente para eu existir. Um ser necessário é aquele que possui em si mesmo e não em outro a causa eficiente. Deus não foi criado, Deus não foi idealizado, Deus não foi realizado, ok? Ele é um ser necessário, é o único ser necessário. Ele é o precursor de toda a existência, ok? Então, ele não é contingente, nós somos contingentes. Um mundo sensível, tudo o que existe à nossa volta teve uma causa, ele é contingente. Os homens, para idealizar essa mesma causa, falaram sobre o Big Bang, por exemplo, uma teoria sobre essa mesma contingência, mas antes de todas as coisas existirem, o que havia, o que causou, o que foi necessário para a existência. E é aqui que nós temos mais uma das provas. Deus. O mundo sensível não possui em si mesmo, não possui em si mesmo, mas em outro, a sua causa eficiente. Então a causa do mundo sensível não pode ser contingente, porque caso fosse, havia um regresso ao infinito, e isso, segundo o pensamento, é absurdo. Logo, existem pelo menos existe pelo menos um ser necessário para que haja um mundo e seres contingentes. Ok? A quarta via, se quiserem, depois eu posso passar isto tudo. Alguém quer? Levanta a mão agora ou calce para sempre. Ok, então vou colocar depois estas vias como justificação. Uh, Estas vias elas são uma boa conversa filosófica para quem tem linhas de pensamento avançados, ok? Para quem gosta de Aristóteles e coisas assim e quer provar que a filosofia é que está certa, aqui temos o pensamento filosófico a não negar a existência de Deus, ok? Muito pelo contrário, a dar razão à existência de Deus. Quarta via, graus que se encontram nas coisas. Os seres apresentam graus de perfeição, menos, ou melhor, menores e maiores, mais sábios e menos sábios, mais justos e menos justos, mais bonitos e menos bonitos, né? Considerando que não há nada feio. Feio é um estado de espírito. Só existe alguma coisa bonita ou alguma coisa feia dentro de um padrão, ou seja, dentro de uma imagem de perfeição. Okay? Então, para haver graus intermediários de perfeição, é preciso que exista um grau máximo de perfeição. Do contrário, não haveria parâmetro de onde poderiam derivar, né? Então, só há um padrão porque existe um máximo e esse máximo nós já conhecemos. Ele é Jesus Cristo, ele é Deus, ok? E ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Ele é, né, aquele que deve ser seguido, ele é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo, ele é o primogênito, ok? Então, nesse sentido, ele é a revelação da perfeição, logo existe o grau máximo de perfeição e é chamado Deus, o grau máximo da perfeição moral, o grau máximo da perfeição ética, o grau máximo da perfeição até da educação, né? É Jesus, ok? A quinta via e última sobre estes argumentos filosóficos aristotélicos desenvolvidos por Tomás de Aquino é o governo das coisas, também designado como a causa final. Qual é que é o fim? Porque é que as coisas existem? Porque é que elas são como são e qual é que é o fim delas? A causa final diz que as coisas agem conforme a um fim. Por exemplo, se o fogo queima para cima e a pedra cai, ok? É porque existe um desejo para que isso aconteça. Existe uma intencionalidade para que isso aconteça.
Existe uma razão para que isso aconteça. Okay? Nós sabemos que o fogo, por exemplo, queima para cima porque já desenvolvemos vários estudos acerca disso, né? Porque o calor se eleva para cima e a chama então também se eleva para cima porque ele é mais leve do que o ar que o rodeia. Okay? Ele está a queimar o oxigênio e a sua dimensão é para cima. O vapor também vai para cima porque ele é mais leve do que as coisas que estão em baixo. Seria a mesma coisa, porque têm densidades diferentes, não é? Seria a mesma coisa que juntarmos azeite na água, não é? O azeite, por ser menos denso do que a água, ele vai para cima, ok? E não para baixo. Se algo fosse mais denso do que a água, estaria em baixo. As rochas, por exemplo, vão para baixo porque são mais densas na sua construção molecular. Então o fogo queima para cima e a pedra cai para baixo. Existe então uma intenção. Existe um desejo, ou seja, existe uma intencionalidade, existe uma inteligência para que isso aconteça. Mas, como são coisas inanimadas, não têm em si mesmo inteligência. Então, quem determinou essa intencionalidade? A resposta continua a ser Deus. A inteligência necessária, não contingente e eficiente, o motor, né? Então continua a ser Deus. E por mais que a filosofia se tenha desenvolvido nos últimos anos, ela nunca terá outra resposta a não ser o ser superior ou alguém superior que idealizou e construiu todas as coisas. Amém? Esse é o nosso glorioso e maravilhoso Deus, esse é o nosso Pai da eternidade. Amém? Como devem de entender, estas aulas elas requerem estudo, né? Porque nem tudo vem nos manuais e quando nós encontramos coisas maravilhosas como estas, temos que as partilhar. Mais. Então, em toda a criação e nas leis da natureza igualmente criadas, é que Paulo pode dizer que as pessoas são muito supersticiosas. Atos 17, 22, Paulo diz acerca disso aos atenienses. Não se trata de identificar Deus com a natureza, e sim de reconhecer que o conhecimento natural de Deus se acha profundamente arraigado na natureza da humanidade e no mundo natural. Okay? Eu falei-vos que estas aulas elas seriam um pouco mais académicas, portanto, a escrita nelas também o é. Temos que aprimorar o nosso paladar, o nosso paladar da escrita, amém? Como diz a pastora Camila Barros, está na altura de amadurecer o nosso paladar e beber café. Okay? Então, o conhecimento natural de Deus, porém, tem as suas limitações e inadequações. Como ele confronta o indivíduo com o facto de existência de Deus, o indivíduo, por causa disso, envolve-se na prática religiosa e começa a fazer perguntas fundamentais a respeito da fonte, da razão e do propósito da sua existência. O trágico disso, conforme diz também o apóstolo Paulo em Romanos 1,18 e também em Romanos 2,26, que já lemos no devocional, é que desde a queda as pessoas transformam o conhecimento de Deus em práticas perversas. Em vez de adorá-lo, adoram imagens, criaturas e coisas criadas. Deste modo, os pecadores afastam-se de Deus e satisfazem-se com respostas tolas para as questões fundamentais da existência. Por causa da tendência de distorcer e desfigurar esse conhecimento natural, alguns teólogos disseram que não era possível chamá-lo de revelação. De acordo com o tal conceito, a revelação desperta dentro do indivíduo o confronto com Deus. Seria a mesma coisa, ou aliás, é a mesma coisa que a lei moral, né? A lei moral natural. Tem a ver com a nossa autoproteção, tem a ver com o nosso autodesenvolvimento, tem a ver com o nosso egoísmo. Okay? Agora, a lei moral de Deus, ela concerne em amar o inimigo, em orar o inimigo, em dar a outra face, em abençoar quem nos maldiz, né? em querer o bem a quem nos quer o mal. Okay? Então, aquilo que é moral tem a ver com a autopreservação, melhor, aquilo que é natural tem a ver com a preservação, tem a ver com aquilo que eu quero obter, aquilo que é o meu desejo, e não propriamente com o desejo do outro.
mas a moral divina, ela nos leva a servir o nosso próximo, né? E não é fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós, falámos isso no culto, isso apenas é o nosso dever, okay? Ou no discipulado. Essa explicação, entretanto, foi amplamente contestada com base no argumento de que se a revelação geral fosse contestada, as pessoas não poderiam mais ser responsabilizadas diante de Deus. Okay? Então, entraríamos naquilo que seria o relativismo, que é o que está-se a tentar trazer ainda nos dias de hoje. Okay? Então, Martinho Lutero reconheceu a validade de um conhecimento natural de Deus. Para ele, Deus não é encontrado como se estivesse oculto atrás da criação, nem simplesmente inferido de maneira abstrata a partir dela. Pelo contrário, as maravilhas do mundo natural estão entre os véus ou máscaras de Deus por meio dos quais ele se dá a conhecer. Não são meros pontos de partida para que formem ideias a seu respeito. Representam isto sim que Deus está no palco como ator principal. As distorções impostas a essas evidências naturais, segundo Lutero, não negam a validade da revelação divina. Embora fragmentária, incompleta e muitas vezes distorcida, a revelação geral ou natural é um desvelamento genuíno e válido de Deus no tocante à sua majestade e poder no mundo da criação. Assim como também já descrito em Romanos 1:18 até ao 32. Okay? Então, Martinho Lutero, ele escreve sobre isso. Martinho Lutero é o primeiro reformador da história, pelo menos catalogado como tal, o primeiro reformador protestante. Existem outros reformadores também na mesma época, falamos aqui no século XVI, ok? Quando escreve. Meu Deus, bloqueei. As Institutas é de João Calvino ou de Martinho Lutero? Quem é que me confirma aí? Agora bloqueei. Acho, acho que é do Martinho. Não, é de Calvino, desculpem. Mas ambos com uma profunda associação. Tá? Mas das 95 teses em que ele contraria já a visão do catolicismo referente a 75 teses, aliás, referente ao 95. Estou tão baralhado. Mas ele contesta, né, ali a forma como o catolicismo romano está a cobrar impostos sobre o pecado e sobre o céu. Bem, há também a revelação especial no meio académico e teológico acerca de Deus. Conhecer a Deus por intermédio da sua revelação na natureza deixa na pessoa a mais completa obscuridade e sua pessoa e os propósitos da sua graça. O coração amoroso e cheio de graça de Deus que quer a salvação de todas as pessoas. Pela revelação especial, Deus se propõe a compartilhá-la de várias maneiras. Pela revelação especial, Deus propõe-se a... Oh, aqui uma gralha. Vou já aproveitar que estou à vossa frente e consigo apagar já isto tudo. Pela revelação especial, Deus propõe-se aqui. Deus propõe-se então a compartilhá-la de várias maneiras. A humanidade não saberia coisa alguma a respeito dos propósitos messiânicos se de Deus em Cristo, se Deus não houvesse dado a conhecer o seu coração e seus propósitos por meio da Escritura. Antes da queda, a comunhão entre o Criador e o homem era direta e aparentemente interrupta. Com os primeiros patriarcas, por exemplo, Adão, Noé e outros, a revelação divina se deu por intermédio da articulação da linguagem de modo sobrenatural, isto é, por uma comunicação direta. Nós vemos isso em Gênesis 3:14, quando Deus fala diretamente ali a Adão, em 6:13, 21, Deus também fala diretamente, 7:1-4, depois podem verificar isso, vão ter o PDF. Em outros tempos, a revelação divina veio através de meios diversos, como o episódio em que o Senhor apareceu na tenda a Abraão, em Gênesis 18:1-15, ou na sarça ardente, em Êxodo 3:22, quando aparece a Moisés, e ainda na nuvem, quando aparece a todo o povo, em Êxodo 34:6-7.
No fogo e na nuvem sobre o monte Sinai, diante de Moisés e do povo de Israel, Êxodo também 19. No Monte Santo, Deus falou e tornou conhecida a sua mente e o seu coração por intermédio de Moisés, seu servo especial. Ou seja, ele escolheu Moisés para esse efeito. Por vezes, sonhos e visões que podiam ocorrer durante o sono ou em momentos de vigília, como foi o caso e o exemplo do jovem Samuel em 1 Samuel 13, 1, 14, foram usados por Deus no seu contacto com os profetas que escolheu, ok? Então Deus se revelou a alguns homens, como por exemplo também se revelou a Jeremias, né, a Daniel e a tantos outros. Deus traz sempre uma revelação linguística, ou audível ou por sonhos. E hoje Deus continua a falar por intermédio das mesmas coisas, de sonhos, de visões, assim como diz em Joel. Eu até vou abrir aqui para não fugir muito ao texto. Deus se comunica. Opa, temos aqui, né? Relação especial. Como diz em Joel 2:28, a comunicação do Senhor já vem por intermédio desta profecia. Meu Deus, minha Bíblia de todos os dias está aqui atrás. Se vissem a minha mesa, tem mais livros à volta agora. Joel 2:28 diz precisamente: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ora, aqui já revela em profecia uma forma de comunicação para com os filhos e filhas, para com os jovens e para com os velhos, ok? Também para com os servos e servas naqueles dias derramará do seu espírito. Em Atos 2, nós vemos quando se levanta o apóstolo Pedro explicando o que estava a acontecer, né? Em Atos 2:14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor estará salvo. Varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno farão aprovado. Ou seja, existe aqui uma linguagem já apologética, uma linguagem profética, aliás, de forma a que o próprio Espírito, dizendo a Pedro, faz dele o interlocutor para todas as vidas que estão ali. Assim são também os arautos, assim são as mensagens dos púlpitos, assim é a palavra revelada nos púlpitos, quando na verdade ela corresponde com intencionalidade à revelação de Deus, ou quando responde com intencionalidade à palavra revelada. Toda a palavra, seja ela qual for, se estiver verdadeiramente inspirada por Deus, ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus, ou seja, toda a palavra mesmo, que sai da boca de seja de quem for, tá? Desde que seja a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela causará efeito e ela deve ser respeitada como tal, independentemente do interlocutor. Ok? Balaão, por exemplo, usando das capacidades ou dos dons de Deus, ele era um profeta, ele foi um dos profetas que nunca falhou profecia, porém era corrupto. Contudo, ele também profetizou acerca do Messias, trazendo verdade irrefutável acerca do Messias. Ok?
Portanto, é a palavra inspirada por Deus, é sermos interlocutores de Deus, nós o ouvimos e também nos expressamos acerca disso, ok? Isso não quer dizer que ser usado signifique ser aprovado. Eu posso ser usado sem ser aprovado. E qual é que é a diferença? A diferença é um coração contrito diariamente em meu coração. É a análise constante sobre as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados relativamente. Vê em mim, ó Deus, se há caminho mau. É viver uma vida contrita e verdadeiramente arrependida em todos os atos. Amém? Mais coisa maravilhosa, que horário temos? Vamos, temos 10 minutinhos e ainda dá para falar muita coisa. Então falámos sobre a revelação especial e hoje nós temos uma revelação especial por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, assim como o Senhor falou em si mesmo que todos seriam ensinados por Ele, todos seriam ensinados por Deus. Então o Espírito Santo está em nós, ele não ocupa espaço, mas traz uma voz ativa. O Espírito Santo não é um poder, mas sim uma pessoa. Amém? Continuando então, Deus moveu-se interiormente os profetas. Deus moveu, aliás, interiormente os profetas. E mais tarde os apóstolos para que falassem e escrevessem os seus pensamentos e as suas palavras à humanidade. Os atos poderosos de Deus em favor do seu povo, tais como o Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, em que vários milagres sustentaram o povo o tempo todo, foram cuidadosamente e corretamente interpretados por Deus por intermédio dos seus profetas. Pela iluminação interior e imediata de Deus no coração e na mente dos profetas e apóstolos. Eles comunicaram a palavra conforme ele concedia que a expressassem. Atenção, o mesmo acontece nos dias de hoje. Amém? Há uma revelação e há uma palavra revelada, há algo que o Espírito fala a nós. Contudo, a nossa margem, o nosso carril, aquilo que nos prova a veracidade daquilo que estamos a ouvir da parte de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não vem da parte de Deus. Pode ser um mandamento, pode ser um novo mandamento, pode ser algo novo, ok? E tu podes dizer afincadamente, eu recebi de um anjo. Se não está de acordo com a Bíblia, não é verdade. Okay? A Bíblia não se contraria, tá? Amém? Lembro-me de algo irónico, até sarcástico, né? Um pastor que tem uma interpretação sobre o livro de Oseias, se não estou em erro, ele estava a buscar em Deus algo para uma família que estava com problemas, né? E essa família procurava uma revelação daquele pastor, e o pastor leu o texto, e ele leu e vai e adultera com essa mulher. Então eles disseram que estiveram em oração e adulteraram no sentido da mulher ser casada, e eles tiveram um relacionamento sexual, né? Ah, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, né? Nem se lembraram que adultério seria pecado, mas Deus está a mandar, nós vamos fazer. Como é que Deus iria mandar pecar? Como é que Deus pode estar de acordo com mentira? Ok? Por exemplo. Mas Deus também não estará de acordo com o pecado, tá? Muito menos com o adultério. E quando na entrevista eles vão falar, porque aquilo deu muito problema, isto foi no Brasil, eu acho que isso alguns de vocês irão lembrar. O próprio repórter, a ler o texto, diz: olha, aqui diz que é uma mulher adulta e não adultera. Portanto, a leitura e a falta de interpretação e a falta de conhecimento da Escritura, ainda mais, a falta de revelação sobre os mandamentos, sobre não adulterarás, ok? Foi inferiorizado àquela revelação que o homem achava que estava a ter. E por isso levou à destruição prática da família, ok? Então, nós temos que ter muito cuidado em conhecer as Escrituras e em trazê-las como uma verdade que é irrevogável, ok? Mesmo que ouçamos outra coisa, é irrevogável a Escritura. Amém? Em 1 de Coríntios, então, 2:13, diz as quais também falámos, não com palavras de sabedoria humana, mas com
as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui falando ainda sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus inspira. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não com palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Jeremias capítulo 1, e aqui nós temos uma imagem caricata de Jeremias que coloca o jugo sobre ele, trazendo uma visão profética sobre o jugo que a Babilônia iria ter sobre Israel. Diz assim, capítulo 4, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, e isto é um ato profético, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo o que te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Óbvio, tudo isto debaixo daquilo que o Senhor revelou e revela e falava a Jeremias. Tudo o que ele te disser, irás. Para onde? Dirás, aliás. Para onde eu te enviar, irás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, ou seja, ele não está a dizer, nós não usamos uma teologia popular para vos explicar essas coisas. O que nós estamos a dizer é aquilo que nós vimos. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Onde é que eles ouviram isto? No dia em que Jesus foi batizado, lembram-se? O Espírito, a pomba, estava sobre Jesus, ok? Jesus estava ali, ele foi batizado, ele ia ser batizado, e veio uma voz do céu que declara isso mesmo: Este é o meu Filho amado, em quem encontro prazer, em quem me comprazo, ouçam-no. Ok? Então eles ouviram isso, Pedro estava lá, Pedro ouviu, ele está a testemunhar algo que ele ouviu. Ok? Ele está a descrever isso nesta epístola. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aliás, desculpem, este foi no Monte Santo. Enganei-me na ocasião. Desculpem. Este foi quando, no Monte da Transfiguração, porque há as duas falas. Eu confundi-me, tá? Perdão. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então há uma inspiração aqui para a profecia e para a palavra de Deus. Meus queridos, estamos quase a terminar, tá? Eu vou avançar, vou correr aqui um pouco. O ponto alto da revelação divina foi a encarnação de Jesus, o seu Filho amado, Jesus Cristo, o Filho amado, né? Em João capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele a quem eu dizia que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer.
Então, Cristo é a revelação divina, é a revelação especial de Deus. Gálatas 4:4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Todos estavam debaixo da lei. Hebreus capítulo 1, versículo 1: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Outro texto explicativo sobre a revelação divina em Cristo. Deus não iluminou simplesmente o coração e a mente dos seus profetas e apóstolos para proferirem a sua palavra. Houve casos específicos em que os inspirou também a escrever os pensamentos, palavras e promessas que ele gostaria que fossem revelados e conhecidos para sempre. A coleção sagrada dos escritos formam um todo harmonioso e notável por meio do qual Deus revela os seus pensamentos e propósitos para a humanidade. Para essa tarefa, Deus impeliu os profetas e os apóstolos não só a que narrassem certas ocorrências e eventos históricos, mas também o que ele lhes havia revelado em comunicações especiais. A revelação e a inspiração são companheiras necessárias da revelação que Deus faz de si mesmo e da sua vontade. Há situações em que elas simplesmente se unem na dispensação graciosa da sua palavra. Poderão diferir porque, enquanto a revelação diz respeito à iluminação divina, dada por Deus de várias maneiras, por meio da qual os profetas e apóstolos conheceram a Deus às coisas de Deus, a inspiração é o meio divino empregado por Deus para o registro escrito da sua palavra. Portanto, o ponto central da inspiração é, antes de qualquer outra coisa, o texto. O ponto central da revelação é a informação ou o desvelamento de Deus concede de si mesmo e dos seus propósitos. Como é inspirada por Deus, a Escritura é reconhecidamente e com justiça respeitada, porque é a revelação de Deus para as pessoas hoje, proclamando duas grandes doutrinas: a lei, que é a sua vontade, e a do Evangelho, as suas promessas salvadoras. Amém? A ver se ainda conseguimos falar aqui só sobre a teologia moderna, que é para delinearmos toda esta estrutura. A teologia moderna, que é a teologia dos pensadores de hoje, que é a teologia, por exemplo, ensinada na Universidade Católica, na Universidade Portuguesa, quando existe um curso na faculdade sobre teologia, fala sobre teologia moderna. E nós precisamos entender que algumas pessoas não seminaristas fizeram teologia na universidade, e é este o pensamento que eles trazem dessa mesma teologia. De acordo com a teologia liberal, que é a teologia moderna, não há necessidade de revelação especial, uma vez que Deus pode ser compreendido e apreendido pela iluminação interior. Para alguns, a Bíblia não passa de um mero registro no qual observamos as tentativas do ser humano de repetir e reproduzir os atos poderosos de Deus, recontando-os por meio de palavras e pensamentos humanos de acordo com a situação humana. A Bíblia, as suas verdades proposicionais e as suas doutrinas são rejeitados como revelação, ao passo que o encontro pessoal do crente com Deus é visto como uma única revelação genuína, ou o evento revelatório do crente com Deus é visto como uma única revelação genuína. Olha aqui, mais uma gralha. Meu Deus! É aqui. Não. É visto como uma única revelação genuína ou um evento relatório suscitado por Deus. Isso significa também que não pode haver revelação onde ela não é recebida ou onde o homem falha em encontrar Deus. Portanto, nem é preciso dizer que essa ideia é uma estranha separação de propósitos da graça de Deus na sua revelação, particularmente conforme se encontra registada na palavra profética e apostólica inspirada. Deus tomou a iniciativa de tornar a si mesmo seus juízos contra o pecado e a injustiça, a sua misericórdia e graça em Cristo conhecidos dessa maneira. Essa palavra continua a ser a sua revelação sagrada, que pessoas acolham ou quer não.
Todavia, o propósito amoroso de Deus consiste em que todos ouçam, à medida que Ele se revela a si mesmo na sua palavra, e abracem com fé e confiança, sendo por fim salvos pela fé no Salvador. Para os teólogos modernos, a obsessão excessiva com que defendem a revelação associada ao encontro pessoal do indivíduo com Deus e a crítica que fazem às verdades reveladas da Bíblia se explicam pelo facto de que trabalham com o pressuposto que a Bíblia não é verdadeiramente a palavra de Deus inspirada. A Bíblia vê a si mesmo como produto de autores humanos que escrevem sobre a inspiração divina. Contudo, para a teologia moderna, ela é o registro meramente humano de atos poderosos de Deus. Há uma inconsistência, então, muito grande no discurso de teólogos liberais quando, por um lado, falam dos atos poderosos de Deus e, por outro, rejeitam o ato poderoso desse mesmo Deus ao confiar à humanidade da sua palavra, a Bíblia. Não há outro Cristo senão o Cristo da Escritura e nenhuma outra Escritura senão aquela que o Senhor Jesus Cristo deu e confirmou. Para ele, a Escritura toda é a fonte de testemunho. Ou seja, o que é que eles dizem? Basta a interpretação, a minha vivência com Deus, eu não preciso nada da palavra, basta aquilo que eu entendo com Deus, basta aquilo que eu prevejo com Deus, basta o meu interior com Deus. Tá? Isso é errado. Existem milhares de pessoas dentro das igrejas cristãs, dentro das igrejas evangélicas, com esse mesmo, ou dentro do catolicismo romano, com essa mesma visão. Eu tenho o meu próprio entendimento sobre Deus. Eu sou um teólogo liberal, eu sou um teólogo relativista. Só quando eu tenho uma determinada experiência e eu vou me focar nessa experiência ao máximo, isso está errado. É pela Escritura que nós temos a revelação. Nós podemos ter uma revelação interior, sim, mas ela tem que estar de acordo com a Escritura. Se ela não estiver de acordo com a Escritura, é uma revelação fora do padrão da Escritura. E como é que nós vemos isso? 1 Coríntios 15:3 diz que primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Em Atos 18:28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, aqui sobre Paulo. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Jesus fala acerca disso. Atos capítulo 10, versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Então, a própria Escritura testifica a si mesma em como ela é o padrão da verdade. Amém? Alguma questão sobre a aula de hoje que queiram colocar? Okay. Eu vou passar o PDF, portanto, não sei se agora, mas acho que quando chegar ali ao trabalho vou abrir lá o computador, que é mais fácil de mexer com este. Que este não só é um dinossauro, mas está bem lento. Oh, Deus abençoe o teu filho com uma máquina nova. Olha, Igor Gonçalves saiu. Como é que eu sei se eu estou aqui ainda? Amém. Glória a Deus. Tá? Vamos orar. Vou orar eu mesmo. Alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Não? Está tudo. Vai ficar então também gravado no YouTube. Vai ser possível também rever a aula por lá. Tá? E eu vou enviar o PDF para, uh, para o grupo. Tá? Relativamente ainda amanhã haverá a nossa reunião da Assembleia Geral, portanto, que todos possam estar presentes. Amém? Para lermos os estatutos da Igreja, vermos também qual é que é o credo da Igreja, o que é que será nos próximos tempos. Tá bom? Um forte abraço. Aliás, vamos orar.
Pai Santo e amado, Senhor, nós glorificamos o teu precioso nome, nos entregamos mais uma vez esta manhã. Obrigado, Senhor, por toda esta palavra, por toda esta visão, Senhor, e por, ó Pai, nos alimentarmos com algo tão profundo e tão imenso. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, entendendo, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E assim, ó Pai, nós percebemos que há no ensino e na instrução, ó Pai, advertências, mas também, Senhor, alegria e consolo. Por isso, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que cada um de nós tenha a verdadeira revelação da Escritura e não uma meramente pessoal, egoísta e egocêntrica. Que, na verdade, nós possamos absorver e observar todas as coisas. Nós possamos meditar nelas, ó Pai, e engrandecer o teu nome e os propósitos para os quais nos tens ensinado e para os quais nos tens abençoado. Nós te louvamos e glorificamos o teu precioso nome em todas as coisas. Te entregamos tudo e este dia e toda a semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus queridos, Deus abençoe grandemente, tá? Até amanhã, um forte abraço a todos. Se tiverem alguma questão, também podem colocar. Beijo e abraço, Deus abençoe, até logo.